Vamos estudar sobre mais um mundo ainda. Agora sobre a... Tô perdido aqui. Sobre a produção de alimentos no mundo. A produção de alimentos e a fome no mundo, não há dúvidas, a fome que se alastra pelo mundo é uma questão de mais política, ideológica e econômica do que as próprias condições naturais oferecidas para a prática agrícola, se não a vejamos. De acordo com os dados da FAO, FAO, sei lá o que é a FAO, que é da ONU, ou a ONU se chamava FAO, nem ideia. O mundo produz 10% a mais do que o mínimo necessário para alimentar toda a população, que é em média de 2.400 a 2.600 calorias ao dia, e que ainda existem imensos espaços para serem ocupados. Com o processo de revolução verde, a produção de alimentos da boquinha. A produção de alimentos perdendo cada vez mais o cunho social, os interesses capitalistas avançam pelas atividades primárias. Portanto, o objetivo do lucro prioriza as monoculturas exportadoras em detrimento da produção diversificada para alimentar a população local, além de acelerar o desmatamento, as queimadas, a erosão com perda de solos férteis, o assoreamento dos rios e principalmente a perda de biodiversidade da fauna e da flora devido às monoculturas e o absurdo dos agrotóxicos. E o uso absurdo dos agrotóxicos. Absurdo, absurdo, absurdo. Quer alimentar a gente. Nos últimos anos, essa situação se agravou com os avanços biológicos, onde processos de sementes selecionadas de vegetais híbridos das últimas décadas começaram a ser substituídos pelos produtos transgênicos, que aumentam o poder econômico e tecnológico das multinacionais, pois são donas desses novos produtos com direitos de patentes, o know-how, que é patente, que significa como fazer. E exclusividade de sua criação e produção, voltando à velha discussão, até que ponto o ser humano pode alterar a natureza com a transgenia e o processo de clonagem? Assustador, assustador. Da existência da fome em escala significativa na América, África e Ásia e Oceania, pois nessa época a produção era comunitária e de subsistência da maioria das sociedades subsistentes nesses continentes. Os colonizadores introduziram a propriedade privada e a cobrança de impostos absurdos nas áreas descolonizadas e ainda obrigaram a mudança do tipo de produtos, pois o que interessava aos dominadores eram produtos como oleaginosas, fibras, testes e frutos tropicais para atender às necessidades de consumo industrial e da população europeia. Quem nunca ouviu falar dos mortos dos escravos índios de fome no meio dos grandes canaviais no litoral do Nordeste? O governo português não permitia a plantação de outros vegetais, só era permitido o plantio de cana-de-açúcar que dominava até 120 léguas para o interior. Não há dúvida que os problemas da fome, subnutrição ou desnutrição crônica podem ser resolvidos. Porque, como disse no começo, né? A gente faz comida que cabe para todo mundo, que serve para todo mundo. A gente produz comida demais. Atualmente o problema todo é que a produção de alimentos se transformou numa arma poderosa, que é utilizada pelos países do norte do domínio mundial. O controle das multinacionais sobre a produção de alimentos demonstra que o controle sobre onde, como, quanto, o que, por quanto e para quem deverão ser produzidos os alimentos não depende mais de quem dispõe das terras. Mas está vendo o exemplo brasileiro, onde mais de 40% da nossa produção é exportada e menos de 15% é utilizada na alimentação interna. Outro exemplo interessante é ver que pastagens artificiais, isto é, o espaço agrícola ocupado e cuidado pelo homem para alimentar os rebanhos no Brasil, se somado com as perdas devido aos processos de colheita, transporte, armazenagem, comercialização e de parceiros do homem, tipo ratos, insetos, parceiros do homem, ratos, insetos, etc., superam a produção para o consumo interno. Não podemos esquecer que a cada 7 calorias vegetais produzidas para alimentar os rebanhos, as aves, só há uma caloria retorna para a alimentação humana. Loucão, loucão, loucão. A gente deve comer plantas, né?